Aula de hoje de administração da igreja, né? Seja bem-vindo, pastor William, todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Aqui é o apóstolo Pedro já falando aos pastores, aqueles dois textos que a gente leu da carta aos Hebreus, é falando com a igreja: obedecei os vossos pastores. Agora, esse aqui é o apóstolo Pedro falando aos pastores: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, por mais que o pastor perceba alguma quantia em dinheiro, ele sempre tem que entender que o rebanho não é um negócio, o rebanho é o rebanho de Deus e que o serviço dele é voluntário, voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. Uma vez que o pastor ele foi escolhido para tomar conta da igreja, a metáfora é essa: a igreja é um rebanho e é o rebanho de Deus. E ele vai trabalhar como pastor e vai tratar as ovelhas como rebanho. Não é propriedade dele, é propriedade de Deus. Não pode ser ganancioso, quer dizer, torpe ganância, e precisa ser um homem voluntarioso, de ânimo pronto, inclusive, porque vai tomar conta de uma herança espiritual. Olha a metáfora aqui, exemplo ao rebanho e herança de Deus. Quando é que o pastor vai ser assalariado de acordo com o apóstolo Pedro? Quando aparecer o sumo pastor, aí ele vai dar para vocês a coroa de glória. Ou seja, quem deve recompensar o pastor é Deus, porque o rebanho é de Deus, a herança é de Deus e a recompensa é de Deus. Precisa servir como exemplo ao rebanho. Agora, a gente sabe que nem todos alcançam esta pureza, mas é o que se espera do líder da igreja. O pastor das Assembleias de Deus, que é o tópico da nossa aula de hoje, ele precisa ter essa ideia do organograma que está montado aqui. Você vê que esse organograma, ele passa por um círculo. Está vendo o círculo aqui, Pastor que sai do ministério. O pastor, ele sai do ministério, aí ele é o pastor da igreja, junto com as suas lideranças e a membresia. E tudo isso aqui forma sempre um círculo. É um passando pelo outro, um passando pelo outro. Por quê? A membresia que sustenta o ministério. Qual que é a razão de ser do ministério? É a membresia da igreja. Nós podemos dizer que existem 30 milhões de assembleanos no Brasil. São 30 milhões de assembleanos, mas são questão de 200 mil pastores. 200 mil pastores para 30 milhões de crentes. É muita gente. Quem é que sustenta, então? A membresia. A função, tá bom? Do ministério, ou o ministério existe em função da membresia. E os pastores? Os pastores existem em função da membresia também. E também o ministério existe em função do pastorado. Aqui, o ministério existe em função do pastorado, é para dar suporte ao pastorado da igreja. Suporte, esta é a ordem. Para que eu preciso de um ministério? Para eu poder me reportar a ele, falar para ele quais são os problemas da minha igreja local e eu receber o suporte. Suporte administrativo, suporte espiritual, suporte judiciário, se for o caso. Eu preciso do ministério para isso. E as lideranças. Você vê que aqui o pastor ele dá suporte para as lideranças. Qual que é a força de um líder? A força de um líder é o seu pastor. Foi o meu pastor que me escolheu, foi o meu pastor que me nomeou, meu pastor que me deu a chave da igreja, meu pastor que me deu um espaço na igreja. Quer dizer, quem é que dá suporte para a liderança? O pastor. Se algum de vocês aqui quiser se levantar como líder sem o suporte pastoral, a igreja nem reconhece. Qualquer líder que se levantar a si mesmo para a igreja, se ele não tem um suporte pastoral, ele perde a credibilidade. Ele é um sectário, é um faccioso. Você quer ver uma pessoa ficar desmoralizada, é ela dizer em nome do pastor, e o pastor falou: não, eu não mandei. Aí ela está desmoralizada. A mesma coisa ao pastor. Se ele falar e o ministério não der suporte para ele, aí o que acontece? Ele perde aqui, o xizão aqui, ele perde. É um suportando o outro. Por isso que tem que ter essa consciência de administração da igreja. Um está fazendo a roda girar, a igreja vai girando, um suportando o outro, um dando suporte. Suporte é isso aqui, segurando por baixo, dando seu apoio, sua base. E quem quiser fazer por conta própria, perde. Não tem como fazer por conta própria. A própria igreja já rejeita.
A gente vê que tem líder que ele é bastante influente, e por ele ser influente, ele usa a influência dele e faz a cabeça de uma meia dúzia de pessoas. Mas ele só está ali na liderança enquanto o pastor fala, senta do meu lado, fala o nome dele, usa ele como exemplo. No dia que o pastor descategorizar ele e falar, ó irmão, a partir de hoje nós estamos tirando esse irmão ou essa irmã aqui, ele vai ser trabalhado, vai fazer um outro trabalho, aquela conversa de politicamente corretos que a gente tem para não expor a pessoa. E imediatamente aquelas pessoas que eram seguidores dele já tiram o apoio também. Ele pode ser muito ilustre, se o pastor tirou o apoio, ele perde o apoio também. Aí vai ficar 2 ou 3 revoltosos ao lado dele, ele xingando todo mundo. Mesmo assim a igreja não dá mais credibilidade. A tua credibilidade é o apoio do teu pastor. Se ele não te apoiar, você perde a credibilidade, por mais influente que você seja. Ninguém quer seguir facciosos, dá maior trabalhão, dá um trabalhão muito grande. Aqui vocês veem a figura do pastor William, que é o pastor local. Gostou, né? Por quê? Por mais problemático que seja a gente entender os organogramas da igreja, como que a gente vai entender o organograma da igreja sede, se nós não estamos na sede? Se esse curso estivesse sendo ministrado na sede, seria um outro organograma. Mas o que é interessante é que qualquer congregação das Assembleias de Deus que você for no Brasil, você pode seguir o esquema que está aqui, porque é igualzinho. É igualzinho. Só muda aqui essa figura, né? Coloca uma outra, mas você vai ter culto, todas as igrejas da Assembleia de Deus. Primeiro ponto, qual que é o coração da igreja? É culto. A igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja cultualista. O coração é o culto. Tem culto de ensinamento, não é? Culto de oração, culto das irmãs, culto dos irmãos, é sempre culto. Esse momento que nós estamos tendo aqui já não é considerado culto. É uma reunião de ensinamento, uma palestra, mas já não é considerado culto. As próprias escolas dominicais também não são consideradas cultos. Por isso que a gente faz um culto de escola dominical, porque aquele momento ele é um trabalho de ensino. O que é o culto? É aquele momento que você tem oração, pregação e louvor. Isso é culto e oferta. Tem oferta? Tem pregação? Tem oração e louvor? É culto. Faltou um desses 3 elementos, o culto está incompleto. Aqui é o ensinamento. Aqui nós não estamos louvando. Fizemos uma oração de abertura, vamos fazer uma oração de fechamento, porque nas Assembleias de Deus a oração ainda faz parte da liturgia de todas as reuniões. De uma visita, você faz uma oração. Nas Assembleias de Deus é importante tudo se começar com oração e terminar com oração em nome do Senhor Jesus. Não temos a liturgia de nos ajoelharmos e nem usarmos o véu, mas temos a liturgia da oração em nome do Senhor Jesus sempre. Perdeu isso aí, você está perdendo a identidade da Assembleia de Deus. E quem abre mão disso aí está dizendo, eu não sou assembleano. E quando você não veste a camisa da tua própria denominação, a gente pergunta, por que você está na sua denominação se você não veste a camisa dela? Ah, porque eu tenho muitas queixas. Tá bom, mas faz queixa com a camisa. Põe a camisa, depois você faz queixa. Tá bom? É o que eu vou te pedir. Põe a camisa primeiro. Não. Então não vou nem ouvir sua queixa. Me dá licença que eu não quero ficar ouvindo um irmão que está dentro das Assembleias de Deus que não é assembleano. Mas por quê? Isso aí é o quê? É questão de princípio. Você tem que pelo menos vestir a camisa e falar, olha, eu tenho o direito de criticar. Porque os de fora, eu por exemplo, vou falar o quê da Universal? Vou falar o que do poder de Deus? O que? Eu vou falar de fora. Eu vou falar como um crítico de fora. Tem peso para eles lá? Nenhum. Então nem aí, nem sabem que eu existo. Se eu estivesse lá dentro e fizesse uma crítica, seria diferente. Mesma coisa nas Assembleias de Deus. Você é assembleano, frequentador de culto, participa, dizima, é batizado, é membro, tem uma opinião. Pode não valer nada, mas é a sua opinião. Pelo menos você está com a camisa, mas sem a camisa nem dá, tá bom? Veja, você tem os cultos, que é o ponto principal, aí você tem a secretaria da igreja. A secretaria da igreja, a palavra é segredo, tá vendo? Ela vai tomar conta da vida funcional da igreja, funcional. Aqui você tem a vida devocional, aqui é a vida funcional. É membro da igreja? Tem que passar pela secretaria.
para ser membro da igreja, tem que ser batizado, tem que passar pela secretaria. Tudo tem que passar pela secretaria. Tem documentação. Tem a documentação de posse, tem a documentação de exclusão, inclusão, batismo, livro ata, tudo passa pela secretaria. Tanto é que alguns campos, tá bem? Alguns campos, eles dão muita credibilidade para a secretaria junto da sede. E aí ele fala para o pastor local o seguinte: quem é o teu secretário? Precisa ser uma pessoa que ele tenha disponibilidade para vir na sede, porque tem reuniões de secretários na sede. E às vezes o assunto que é tratado na reunião de secretários na sede, o pastor fica sabendo depois do secretário, ou via secretário. O secretário leva para o pastor. De tão importante que é essa figura. Ele vai guardar os segredos da igreja, ele tem os documentos da igreja na mão. Ele tem o documento, estatuto social na mão, livro ata, manual eclesiástico em algumas igrejas nossas. Ele entende esse lado. E em algumas igrejas o secretário é o seguinte: ele é uma espécie de guarda-costas do pastor, por causa que não chega no pastor se não passar por ele. Ah, pastor, eu tenho que resolver isso. Irmão, você procurou já a secretaria? Ainda não, por gentileza, procura lá a secretaria lá, aí vê se ela tem lá, depois tá bom, você marca uma hora com ela. Você acha que é um negócio muito requintado. Acontece que é muita demanda para o pastor local, mas é muita demanda mesmo. Aqui nessa igreja eu calculo que uns 200 membros. Se eu calcular 200 membros, é muita demanda. E se os 200 membros começarem a falar de cesta básica, conta de luz, dinheiro para poder condução, e meu filho, e não sei o quê. Aí alguns pastores pegam uma pessoa que tem, inclusive investe na formação do secretário, tá? Tem curso de secretariado. Para quê? Para que essa pessoa ela saiba realmente que aqui tem uma secretaria e que ela vai ser a pessoa-chave, porta de entrada da igreja. E o secretário ou a secretária já faz o filtro. O pastor vai atender, mas ele atende sob agenda. Ele atende sob agenda, porque tudo tem que passar pela mão dessa pessoa. E ela não pode ser uma pessoa... O secretário não pode ser uma pessoa que se envolve em futriques, escândalos. É uma pessoa discreta, simpática, não pode ser uma pessoa antipática também, acessível, não pode ser inacessível, mas também não pode ser espivitada, que conta tudo para todo mundo. É uma pessoa assim, chave. Bom, pode ser homem, pode ser mulher, preferência para homens, tá? Por causa que o pastor é homem. Essa é a preferência, o que não impede as mulheres também, que está em plena ascensão nas Assembleias de Deus. Problema de secretárias mulheres é o ciúme da esposa, tá bem? E o contato direto do pastor com essa secretária. Geralmente a sala fica lado a lado, mesa lado a lado, e aí a igreja está de olho, e em alguns casos tem sido um desastre. Aí, por isso... geralmente você percebe que a maioria secretários, né? Secretários. E se tem secretárias, aí tem aquele cuidado de separação de mesa, distanciamento. O pastor sempre é precavido com uma pessoa por perto, um irmão, uma irmã, mas é uma orientação de ética mesmo. Ética, nada impede, tá bem? Só que tem acontecido alguns desastres aí no meio do caminho. Os mais indicados é que, como nós temos